Então, eu gostaria que vocês me acompanhassem, né, nesse texto, Efésios, capítulo 1. E se eu pudesse intitular a mensagem da noite de hoje, a conversa que nós vamos ter, seria: eu sou abençoado. Você consegue dizer isso? Eu sou abençoado, mas não é... Estou muito... nem estou acreditando que sou abençoado. É com toda convicção. Eu sou abençoado. Você vai agora dizer para a pessoa que está aí do teu lado, se ela não estiver acreditando, faz ela acreditar. Diga assim: você é abençoado. Você é abençoado. Isso aqui, igreja, não é mensagem, sabe, de autoajuda, não. Não é mensagem enganosa, porque talvez você diga assim: minha irmã, como é que eu sou abençoado? Tu nem sabe como é que está a minha vida. A desgraceira que está. Então, assim, já começou o culto com mentira, minha irmã? Não, amados. Talvez possa ser essa a sua realidade, que é diferente da verdade. E eu não estou falando da realidade, eu estou falando da verdade. E a verdade é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz exatamente isso. Vamos lá para o texto, então. Efésios, capítulo 1, a partir do verso 3. Diz assim: Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Eu posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Feche teus olhos, curve sua cabeça. Pai, graças nós te damos porque estamos sentados à mesa. Obrigada por esse privilégio, porque poderíamos ter recusado esse convite com as mais diversas desculpas. Cansaço, mal-estar, preocupação, afazeres, mas nós recusamos, meu Deus, toda e qualquer outra situação conveniente para esta noite. Aceitamos o teu convite de estarmos aqui sentados à mesa. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a vivermos de fato esse momento, a recebermos o teu pão, meu Deus, a compartilharmos esse pão que o Senhor nos entrega, e que em nós, meu Deus, as vistas possam ser abertas nesse momento, que toda e qualquer muralha, meu Deus, possa cair em terra nesse momento, e que o poder da tua palavra se manifeste na nossa vida, no nosso entendimento, de forma, meu Deus, que consigamos ver, entender, meu Deus, crer naquilo que o Senhor traz ao nosso entendimento. Pois esta oração nós fazemos e por fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa leitura ela vai continuar, mas antes que ela continue, eu gostaria de esmiuçar um pouquinho mais esse verso 3, porque ele é poderoso. Se você entender o que está aqui escrito, só nesse verso 3, louvado seja o nome do Senhor, a missão que nos foi dada foi cumprida. Né? O pão que o Senhor nos trouxe a compartilhar foi de fato dividido. Amados, eu não sei como é que está a sua versão aí, mas eu acredito que apesar de ser outra, a ideia é a mesma. Que ideia? Ideia de presente. Ideia de presente. O texto diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Eu acredito que aí não vai ter nenhuma versão que diga assim, que nos abençoará. Trazendo essa situação para o futuro, para uma expectativa, para algo que ainda vai acontecer. O verbo que está aí, ele está no presente. Então, o Senhor, ele já nos abençoou. Nós já somos abençoados. A bênção, ela já aconteceu. Ela não vai acontecer. Ela já está nas nossas vidas. E que bênção é essa? Que bênção seria essa? O Senhor me abençoou na área familiar. Ele me abençoou na área da saúde.
na tua Bíblia especifica, limita essa bênção? Você consegue me responder essa pergunta? Limita essa bênção? Na minha, não. E eu acredito que na sua também não, porque ele é usado, né? Toda sorte de bênção. Toda. Então, nós somos abençoados de forma ilimitada. Nós somos abençoados. Então, nesse primeiro versículo, eu entendo que eu sou abençoado hoje. É algo que está no presente. Eu já recebi, isso já existe sobre a minha vida. Eu entendo que essa bênção não é algo limitado, mas é algo que está sobre toda sorte de bênção. Então, não é algo limitado. É aquela questão de quem é feliz no amor, não é feliz na vida financeira, na vida profissional e vice-versa. Aquele que dá bem na vida financeira, que tem sua vida financeira no amor. Não, aqui não é esse, né? É toda sorte de bênção. E o terceiro ponto, a terceira detalhe que eu gostaria que você enxergasse é que essa bênção, ela está em um lugar. Então, eu tenho uma bênção, eu já tenho, ela está no presente, ela é ilimitada e ela está em um lugar. Aonde é que essa bênção está, amada igreja? Nas regiões celestiais. Aí agora vem um desânimo, né? Então é só quando eu morrer. Porque a gente imagina que regiões celestiais é no céu, e aí sim eu já sou abençoado, lá eu vou ser feliz, mas só vai acontecer quando eu estiver no céu. Quando eu, de novo, expecto de algo que eu ainda não tenho e que vai chegar. E não. Eu não estou falando de céu. Eu não estou falando de céu, mas eu estou falando de lugar. Então, se atentem, amados, que essa bênção, ela não vem para a minha vida. Ela já existe, está em um lugar, então eu vou até ela. É uma questão de acesso a um lugar que já existe. E aí agora você diz assim, minha irmã, me diga onde é que está a minha, para me sair do culto correndo e acessar esse lugar, porque eu vou pegar ela e eu não solto mais essa bênção. Me diga, me dê o endereço, porque mesmo que não esteja na cidade, no estado, hoje mesmo, eu vou acessar esse lugar. Esse lugar, eu não estou falando de lugares geográficos. Eu não vou ter nenhum mapa para te entregar na noite de hoje e dizer assim, minha amada, corre para Teresina, que o teu varão está lá. Apesar do meu ter vindo de lá, né? Mas não é isso. Eu não estou falando de posição geográfica. Sai daqui, vai lá para o outro estado, atrás de um serviço, porque é lá que está a tua bênção. Eu não estou falando de posição geográfica, porque tu pode sair daqui e ir para a China. E lá tu não vai encontrar, porque não é posição geográfica. Não é posição geográfica. Esse lugar é um lugar na nossa consciência. É um lugar na nossa consciência. E eu volto de novo para a letra da música. Em ti nada é impossível, meu Deus. Nada é impossível, que os meus olhos se abram, que as muralhas caiam e eu encontre esse lugar em ti, porque sim, eu já sou abençoado com bênçãos ilimitadas e eu preciso acessar esse lugar que é na minha consciência, que é na minha consciência. Como assim, minha irmã? É você entender que você já é abençoado, não porque as tuas expectativas foram alcançadas, mas simplesmente porque a palavra diz que você é abençoado. Porque às vezes não. Nós dizemos, acreditamos que somos abençoados se as nossas expectativas elas forem alcançadas. É por isso que quando eu incitei vocês a dizerem que são abençoados, foi aquela coisa murcha. Uns nem disseram que são. Porque a tua consciência
está presa a expectativas que você criou. Que expectativas foram essas? De uma vida bem-sucedida, de uma vida financeira resolvida, de uma vida profissional de sucesso, de um casamento, de uma família comercial de margarina. Tuas expectativas, entende? A tua bênção está localizada nas tuas expectativas e não naquilo que Deus tem revelado para ti. Não naquilo que Deus tem propósito para ti. Lá em Gênesis, capítulo 3, os versos 8 e 9, fala quando Jesus vai ao Jardim do Éden, após o homem ter pecado. E a primeira coisa que o Senhor pergunta para Adão não foi o que Adão fez. Não foi o que Adão fez, mas é onde ele está. E essa pergunta, ela, se você parar muito para pensar nela, com a perspectiva de posição geográfica, a tua mente buga. Ou você diz assim, meu Deus do céu, como assim, Deus? Eles estavam no Jardim do Éden. E eles continuavam no Jardim do Éden. Como é que tu pergunta a Adão e a Eva onde é que eles estavam? E outra coisa, o Senhor não é onisciente, onipresente? Então, sim, o Senhor sabia a posição geográfica em que eles estavam. Mas não se trata de posição geográfica, mas de posição da tua consciência. Da tua consciência. Por isso que ele pergunta, onde é que tu estás? Lá no verso 8, finalzinho, a palavra do Senhor registra dizendo que o homem, quando ouviu a voz de Deus, ele se escondeu da presença. Então, nesse registro de que o homem se escondeu da presença do Senhor, nós temos a resposta de onde o homem estava naquele momento. Em um lugar que não era mais a verdade de Deus. E a pergunta que fica para mim e para você é, onde é que eu estou? Eu estou nas minhas expectativas, que estão sendo todas frustradas, ou eu estou na verdade que Deus tem para mim? Onde é que eu estou? Porque se eu estiver nas minhas expectativas, eu estou como Adão e Eva, me escondendo, me afastando. E aí você pode dizer assim, não, eu não estou me afastando de Deus, porque eu oro, eu converso, eu faço ali eu venho até para a igreja, mas você não está mais na unidade, você não está mais no corpo, você participa das reuniões, você é, como eu disse no início do culto, você é um eu aqui dentro, mas você não é mais um nós. Onde é que tu estás? Onde é que tu estás? Porque tu já é abençoado com toda sorte de bênção. Nas regiões celestiais, em um lugar em Deus. Aonde é que tu está? Se as tuas expectativas, se tu está sofrendo porque as tuas expectativas foram frustradas. Porque o Senhor frustra as nossas expectativas exatamente para nós entendermos que nós não somos abençoados com a realização dessas expectativas, mas estando no lugar em Deus, no corpo, vivendo a unidade, vivendo o nós. Então percebam que eu é que saio desse lugar. Eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo, mas eu saio desse lugar. E eu não estou falando aqui de ser crente nota 10. Sabe aquele crente que participa de todos os cultos, que está em todos os mistérios, que faz e acontecer? Eu não estou falando disso quando eu digo assim, que saio desse lugar. Porque tem muita gente que está todos os dias fazendo todas essas coisas, mas ainda não está nesse lugar, porque está fazendo todas essas coisas
com o propósito de atender às suas expectativas, de receber aquilo que ele espera de receber pelo trabalho que ele está prestando a Deus. E essa pessoa que está com essa consciência, há muito tempo saiu desse lugar. Assim como Lúcifer saiu do lugar dele, quando teve essa expectativa. Senhor, eu estou fazendo tudo bem feito. Está tudo lindo, maravilhoso. O louvor é o melhor para ti. Os anjos estão tudo organizado. Está tudo perfeito. Eu não falto. Eu estou ali, a contento, sabe? Na hora marcada. Na hora que diz, eu estou lá. Senhor, o que é que eu ganho então com isso? Qual é o meu pagamento? Essa era a consciência de Lúcifer. Ele estava no céu, mas apesar de estar no céu, não estava mais ali há muito tempo. Assim como Adão e Eva estavam no paraíso, mas apesar de estarem ali fisicamente, não estavam mais lá. E é por isso que o Senhor diz: aonde é que tu estás? Aonde é que tu estás? É por isso que eu não me sinto abençoado, porque apesar de legalmente eu já ser abençoado, e o que é esse legalmente já ser abençoado? Porque já está escrito, porque está escrito. Então, legalmente, eu sou abençoado. Então, por que apesar de legalmente eu já ser abençoado, eu não me sinto abençoado? Porque os meus olhos estão sendo manipulados pela realidade e não pela verdade. A realidade é aquilo que eu vejo. O que é que eu vejo? A falta do emprego. O que é que eu vejo? O Pix sem dinheiro, a conta bancária no negativo. O que é que eu vejo? Um casamento fracassado. O que é que eu vejo? Filhos que me desonram. O que é que eu vejo? Problema na igreja. O que é que eu vejo? Irmão que me inferniza dia e noite. O que é que eu vejo? Realidade. Eu não vejo a verdade. A verdade diz que eu sou abençoado. Então, ainda que esteja acontecendo tudo isso que eu citei na vida de uma única pessoa, né? Ele é abençoado. Ele é abençoado, porque a consciência dele não está na realidade, mas está na verdade. Ele não é movido pelos sentimentos que toda essa realidade ocasionam, movimentam dentro dele. Percebam que o sentimento existe. A decepção existe, a raiva existe, a tristeza existe. Todos esses sentimentos que essas realidades proporcionam existem dentro de mim, mas eles não me movimentam mais. Podem até vir, mas não me movimentam mais. Porque eu decidi acessar e continuar neste lugar, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Qual lugar eu tenho ocupado? Qual lugar eu tenho ocupado? Entenda que o Senhor, Ele trabalha com lugar e não com tempo. Porque a gente tem a gente sempre tem essa expectativa de futuro, né? Deus vai me abençoar com emprego, Deus vai me abençoar com filhos, Deus vai me abençoar com casamento, Deus vai... Tempo. E a gente está sempre esperando um tempo que não é esse que nós estamos. E a gente não vive nem o tempo que nós estamos e nem o que vai chegar, porque nós não temos certeza se ele vai realmente dentro das expectativas que eu mesma criei. Por isso que nós vamos ver, há uma passagem que se encontra lá em Gênesis, capítulo 16, versos 13 e 14, que fala sobre, que é um momento em que o Senhor nomeia um lugar. Isso acontece em vários momentos na palavra. Toda vez que o Senhor transforma um homem, naquele lugar em que aquele momento aconteceu, que o abrir dos olhos aconteceu na vida de um homem, sabe, que o estalar, que a virada de chave acontece na vida de um homem. Eu não sei se você percebeu, mas ali sempre é nomeado aquele lugar. Nós vamos ver isso acontecendo, por exemplo, com Agar.
Lá no capítulo 13 e 14, olha só o que diz. Então ela invocou o nome do Senhor, que ele falava, tu és Deus que vê. Pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Beela-ai-roi. E está entre Cádiz e Berede. Nomeação de um lugar onde aconteceu uma virada de chave na vida dessa mulher. Onde ela se percebeu agora não mais sozinha, mas acompanhada por um pai que tudo vê. Nós vamos ver isso, outro momento que nós vamos ver isso, é lá em Josué capítulo 7, quando registra a derrota do povo de Deus por eles terem feito contrário àquilo que o Senhor direcionou. O Senhor diz, entra na cidade e destrói tudo. E alguns esconderam coisas, pegaram despojos. E o verso 26 diz assim, levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor até o dia de hoje. Vale de Acor. Acor, qual o significado? Problema, dificuldade. Por outro lado, nós vamos ver um outro lugar sendo nomeado por Gilgal. Lá em Josué 5, verso 9 diz, hoje removi de vós o opróbrio do Egito. Aqui é quando Deus diz para Josué circuncidar novamente o povo. E nesse momento o Senhor diz, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. O que significa Gilgal? Lugar de aliança. E o que eu quero dizer para vocês quando eu falo de lugar? Amados, as minhas decisões, eles me levam a lugares diferentes. Onde eu quero estar? Que lugares eu quero acessar? Você deseja entrar, estar, permanecer nas regiões celestiais, onde ali você é abençoado com toda sorte de bênção? Ou você quer ficar aí, no lugar em que você está, nas suas próprias expectativas? E aí deixa eu explicar uma coisa para vocês. Esse lugar, regiões celestiais, não é um lugar em que lá, ao acessar, tudo ao meu redor vai mudar. O marido vai se endireitar, os meninos vão ficar obedientes, o dinheiro vai aparecer na conta, o emprego vai vir, o carro vai chegar, a casa vai ser comprada. Não. Mas a minha consciência, a minha visão em relação a tudo isso vai estar diferente. É um lugar que é acessado aqui dentro, entende? Aqui dentro. Eu não saio desse território, Pedreiras, Trizidela, Lima Campos, onde quer que seja. Mas aqui dentro eu consigo acessar um lugar onde, independente das minhas expectativas terem sido frustradas, ainda assim eu vivo esse lugar em que eu sou abençoado. E o que significa esse ser abençoado? Ora, se eu sou abençoado, então eu sou um abençoador. Ter essa consciência de abençoado é você não esperar mais receber, mas agora você está pronto para entregar, porque você já é abençoado, entende? Eu já sou abençoado, então se eu sou abençoado, agora eu vou abençoar. Eu não faço mais parte daquela multidão, sabe, que corria atrás de Jesus para ele curar da perna que estava manca, para ele curar os olhos que não via, para ele dar alimento para quem tinha fome. Eu não faço mais parte dessa multidão. Eu já estou do outro lado, que é aquele que está na condição de abençoar. Eu sou agora aquele menino que prepara os 5 pães e os 2 peixes para alimentar. Eu não saio mais com a minha marmita seca para encher ela de coisas. Porque às vezes a gente vem para a igreja com a marmita seca e quer sair daqui com ela cheia, com o casamento abençoado, com a vida financeira resolvida, com tudo no lugar. Não. Agora eu trago a marmita cheia porque eu já sou
abençoado. Vocês estão conseguindo entender, amados? Amém? O que é esse ser abençoado? Bênção não é algo que você recebe, é um lugar que você acessa. E se você tem essa consciência de que você é abençoado, você está pronto para ser abençoador, porque você já é abençoado. E o texto continua e diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em amor, nos predestinou para ele, para a adoção dos filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós. Não é sobre minha vida, não é sobre eu, sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Desvendando o mistério da sua vontade. Amados, não sei se vocês se atentaram ao que está escrito aqui, mas em outras palavras, o Senhor está dizendo que você é separado, escolhido e santo. Não é que você será, entendeu? Olha para a pessoa do seu lado e diz: você é um santo. E isso não é uma profecia. Isso não é uma profecia, entendeu? O que vai acontecer já é. Ou minha irmã... E por que não é? Né? Se já é. Por que não é se já é? Porque apesar de eu ser santo, eu perdi a consciência de que eu sou santo. Consegue entender a diferença? Apesar de eu ser santo, eu perdi a consciência de que eu sou santo. Assim como eu perdi a consciência de que eu sou abençoado. É por isso que eu sou tão frustrada. É por isso que eu sou tão frustrado. É por isso que eu corro e nada consigo. Porque eu perdi essa consciência de que sou abençoado e eu estou tentando dar o meu jeito nas coisas. Olha o verso 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Desvendando o mistério da sua vontade. A vontade de Deus é um mistério, mas ela desvenda esse mistério a nós. E eu acho tão interessante como ele revela esse mistério em nós, através de nós. Indo lá para Gênesis, nós vamos ver o Senhor colocando Adão para dormir e tirando a mulher de dentro dele. A gente sabe que a mulher, ela foi formada naquele momento, ela já era criada. Um pouquinho mais atrás, nós vamos ver o texto dizendo que Deus criou homem e mulher, unidade. Aí depois, ele formou o homem, e do homem, ele formou a mulher. Já estavam criados, mas ainda não estavam formados. E olha só de onde é que o Senhor forma a mulher. De algo que estava dentro do homem. Foi necessário que o homem revelasse o seu mistério para que a mulher fosse criada. Algo que estava dentro dele, guardado nele, já estava criada, mas estava ali, dentro dele. E ele coloca para fora, e ele entrega algo, e desse algo a mulher é criada. Nós, mulheres, somos um mistério de Deus, e os homens sabem disso, né? Que mistério enrolado. E da mesma forma, Jesus faz com a igreja. Ele se entrega para que a igreja nasça. Assim como Adão tirou algo de dentro dele para que a mulher fosse formada, Jesus entregou sua própria vida para que a igreja fosse formada. E qual é a mensagem disso?
O verso 9 diz: desvendando-nos o mistério da sua vontade, para que assim como Adão fez, assim como Jesus fez, façamos nós também, entregando algo, porque nós já somos abençoados. Então, amados, a igreja ela não é um endereço de culto, mas é uma pessoa que deve evoluir nesse entendimento, de forma a entender seu lugar de abençoador e não daquele que procura a bênção. É por isso que mais na frente, Paulo, olha a oração que Paulo faz por nós. Olha a oração que Paulo faz pela igreja. Por isso o quê? Por tudo isso que eu acabei de dizer. Por nós já sermos abençoados, escolhidos, separados, santos. Por isso, também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Paulo, em outras palavras, está dizendo, olha, já são abençoados, separados, escolhidos, estão aí lutando para acessar esse lugar e não sair desse lugar. Maravilha, que bom, meu coração se alegra. Mas ele tem algo a acrescentar, um pedido a fazer ao Senhor. E ele diz que faz menção de nós, igreja, nas orações dele. Com que propósito? O verso 17 diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ou seja, para que nós não somente saibamos, como hoje nós estamos sabendo, de que já somos abençoados, mas que nós, de fato, recebamos a revelação. Ou seja, tenhamos a consciência, desenvolvamos essa consciência de que eu já sou abençoado e por já ser abençoado com toda sorte de bênção, eu não estou mais atrás de bênção, mas eu estou atrás agora de abençoar, Amém, igreja? Então, quando nós estamos aqui em unidade, como eu falei no início, ou quando o Senhor nos leva para fora, a quantos lugares o Senhor tem levado a igreja? O Senhor tem levado a igreja a hospitais. E muitas vezes não é como profissionais, é como pacientes. E em situações como essa, muitos questionamentos surgem. Eu mesma já vivi muitos deles. Meu Deus, por que fulana, na condição em que está em um hospital, passando pelo que está passando? E aí a gente já tenta colocar ali a nossa balança e nós mesmos pesando. Mas por que a igreja é levada a um hospital? Porque a igreja já é abençoada. E ela vai com o propósito de ali abençoar alguém. Você consegue entender isso? Com um testemunho, com uma palavra, até mesmo com o silêncio. Até mesmo com silêncio. Porque, às vezes, a gente olha assim, meu Deus, essa pessoa passando por essa situação, podia chorar, se descabelar, mas não. Olha o testemunho abençoando. Então, nós temos que mudar essa visão de que eu preciso de alguma coisa. Não, a gente já não precisa mais de nada, porque tudo já foi nos entregue. Quem é esse tudo? Jesus. Então, agora, o meu propósito é ser esse abençoador. O Senhor, quando chama Abraão, quando tira Abraão da sua terra, e diz para ele ir para uma terra prometida, ele não diz assim, olha, vai, e lá eu vou te abençoar. A palavra do Senhor registra dizendo que o Senhor disse para Abraão assim, vai e selá tu uma bênção. Vai e selá tu uma bênção. Porque a gente sabe a história, toda a trajetória, e a gente fica assim, meu Deus, o Senhor não deu conta da promessa que fez aquele homem. Porque aquele homem passou por dificuldades, aquele homem enfrentou a infertilidade, aquele homem passou pela falta de provisão, por fome, por escassez. O Senhor falhou, então? Não.
Ele não falhou. A promessa foi para que Abraão fosse, e lá ele fosse uma bênção. E lá ele fosse uma bênção. E que nós tenhamos essa expectativa de que abençoados nós já somos. E quando nós estamos aqui na igreja, não é com o propósito de receber alguma coisa, porque nós já recebemos, mas é com o propósito de compartilhar um pão. É com o propósito de dividir os 5 pães e 2 peixinhos. É com o propósito de servir, servir com alegria e não murmurando como Marta fez. Assim como o nosso propósito ao sair por aquela porta e chegar na nossa casa é de lá ser bênção. E amanhã no serviço, na escola, na faculdade, ir lá ser bênção, e lá ser luz, e lá ser sal, e pararmos de ser, né, esses crentes frustrados, que continuam correndo atrás de bênção, que continuam correndo atrás de realizações, de vitórias financeiras, profissionais, e os seus próprios propósitos e objetivos, mas que vivamos o real propósito da nossa vida, de sermos bênção, porque nós já somos abençoados. Amém?